Vou contar um pouquinho da minha história, que começa lá, quando eu era bem novinha, que é num processo de descoberta, né? Quando eu tinha entre 6 e 7 anos, eu já me via correndo entre crianças de comunidades carentes, entregando brinquedos, né? Já incentivada e acompanhada pelos meus pais. E esse foi um processo muito importante para mim, porque conhecer aquelas crianças me fazia sair daquele mundo que era a escola, né? As crianças que brincavam junto comigo, que estudavam comigo, e eu via que o mundo tinha uma outra percepção, que eram outras crianças que viviam, talvez, um mundo um pouco diferente, né? E aí, aos 14 anos, eu já era voluntária de algumas ações em instituições de Manaus. Então, isso foi um processo que começou desde muito pequena e fez parte da minha adolescência. Então, aos 14 anos, eu já participava de instituições. Uma delas recebia portadores do vírus HIV e eu era um assistente administrativo. Na verdade, eu tirava os papéis, tentava tirar a poeira, tentava ajudar lá, mas fazia mais parte da bagunça e da alegria que era o pessoal naquele ambiente. E aí chegou um momento que eu percebia que, quando eu compartilhava as minhas histórias, né, as pessoas se envolviam com elas. E aí eu sempre escutava, poxa, que bacana, eu também queria ir lá, me leva lá para conhecer, né? E eu percebia que as pessoas se envolviam bastante com as minhas histórias. E aí chegou um momento que eu percebi que eu poderia fazer com que as pessoas contassem as suas próprias histórias e não ouvissem só as minhas. Foi aí que eu descobri que eu podia contribuir para a descoberta das pessoas. Porque o trabalho social, ele não é somente um processo de empolgação, ele precisa ser descoberto dentro de você, né? Porque caminhar sozinho, eu até talvez eu conseguiria chegar em algum canto, mas sozinha eu não iria tão longe quanto eu esperava chegar. Na verdade, eu acho que talvez a gente nem imaginava que ia chegar envolvendo tantas pessoas, né? E aí eu trago a seguinte pergunta para vocês, né? Quantos de vocês já se sentiram motivados para fazer algo por alguém, né? Ou já se sentiram inspirados para fazer algo por alguém, né? E eu vou até um pouquinho mais longe. Quantos de vocês já foram além dos problemas de vocês, né? Quantos de nós ficamos, às vezes, no trânsito reclamando, meu Deus, que trânsito é esse que não acaba, né? E ninguém vai além disso. O que eu posso fazer para ajudar a contribuir a melhorar o trânsito? Então, quando a gente vê aquelas crianças no sinal, de novo esse menino, né? De novo esse menino vem me pedir dinheiro. E aí, o que eu posso fazer com os meus amigos para, talvez não todos, porque tem certas questões que envolvem essas situações, mas se eu reunisse os meus amigos, eu não poderia tirar pelo menos algumas crianças ali, levar para outro canto, fazer uma coisa divertida, uma coisa legal, para elas entenderem que se expor, né, estar nesse processo de violência, de rua, é tão ruim, é tão bom estar em outro lugar, né? A questão de ser motivado também, ela está relacionada com a questão de como eu vou te falar daquela minha experiência, né? É muito diferente eu chegar para alguém e falar assim, poxa, sábado passado eu visitei um abrigo, sabe? Foi até legal, acho que o pessoal ficou feliz lá, né? É diferente quando a gente chega com aquela sensação de, poxa, foi fantástico o que aconteceu no sábado passado, né? Eu escutei histórias fascinantes, a minha vida é outra, é diferente, né? E é isso que acontece quando a gente começa a ouvir tanta expressão, né? Sociedade colaborativa, sociedade colaborativa. E aí as pessoas saem daquele sonho, né? E elas acabam entrando nas ações, né? E essa experiência dessa ação é que leva essas pessoas a entenderem o que, de fato, é uma sociedade colaborativa. Porque ficar na frente da televisão, né? Ficar em meio a tantas redes sociais, onde você tem a possibilidade de chegar lá e dizer, poxa, estão destruindo a Amazônia. Ok, e aí? Aí você desliga o computador e segue a sua vida. Nos blocos que eu chamo do bloco do trabalho, bloco da família, aquele bloco que você apenas vive ali, isolado, que os seus sonhos não vivem, né? Eles estão, na verdade, aprisionados. E esse processo de descoberta, né, de fazer algo por alguém, eu digo que é uma receita de bolo. Os mais especialistas, né,
aqueles que sabem fazer bolo, dizem que se muita gente mexer uma massa de bolo, talvez não dê muito certo, né? Só que esse bolo aqui é diferente. Esse bolo, ele precisa que várias pessoas participem dele e se descubram nele, né? Por exemplo, eles acabam escrevendo as receitas. Eu preciso de alguém para escrever a receita do bolo, né? Outros dizem, não, eu vou comprar os ingredientes, eu me sinto melhor para comprar os ingredientes. Outros dizem assim, eu prefiro escolher o recheio desse bolo. O trabalho social, o trabalho pelas pessoas, é essa escolha, né? Nem sempre as pessoas precisam ajudar da forma que foi colocada na sociedade. Você precisa estar no hospital, na instituição X, fazendo isso, 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 aquilo. Mas que tal perguntar para as pessoas e saber o que de fato tu gosta de fazer, né? Tu gosta de ligar e fazer o contato para que as coisas aconteçam, né? Tu gosta de estar lá no dia, no local, no meio das crianças, no meio dos idosos, no meio das comunidades carentes, resolvendo algum problema social voltado para o meio ambiente, político, não sei, mas do que é que tu gosta? Esse é o processo, né, da grande descoberta, que uns preferem bolos recheados, outros bolos mais simples, né? Isso depende muito da tua percepção de mundo, daquilo que tu acha que o mundo precisa e que tu pode oferecer também. E essas pessoas, movidas por propósitos coletivos ou individuais, lembrando que propósito não se julga. Cada um de vocês, cada um de nós, carrega uma história. É uma história que vem desde aquele momento que a gente percebe que vida é vida, que mundo é mundo e que as pessoas precisam de ajuda, né? Então, o propósito, né? Até porque propósito, se você não tiver, ele é empolgação. Quantos voluntários surgiram para ajudar em alguma ação e, de repente, sumiram, né? Porque se você não se descobre, se você não enxerga este propósito, como é que você vai dar continuidade para aquilo? O legado é importante, mas a continuidade, né, dos seus projetos, das suas ideias, das suas ações, elas são tão importantes quanto. E cada vez mais pessoas se juntam. O mais importante disso é a sinergia das coisas. Hoje a gente participa de grupos voluntários em Manaus, onde amigos se descobriram mais amigos, pessoas se descobriram em diferentes propósitos, em diferentes ideias, né? E eu garanto para vocês que hoje na cidade nós temos inúmeros projetos sociais independentes de voluntários, né, que desenvolvem a cidade em vários aspectos, com várias ideias, né? E hoje a gente consegue entender que ajudar, ser voluntário, não precisa mais ser daquela ideia antiga que a gente tinha, né, do voluntário que ia lá, daquele dia, naquele horário, com aquela obrigação. Não, hoje é de acordo com aquilo que você entende que você pode ajudar. Se você faz uma ligação para alguém, se você ajuda a comprar os ingredientes, se você vai lá só para mexer a massa do bolo que a gente está montando, né, que o bolo em si é a ação social, você já está fazendo muita coisa na frente daqueles que estão lá atrás, parados, esperando. Quais são os nossos limites? Até onde a gente pode ajudar e até onde a gente não pode ajudar? A gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. Os nossos limites, as nossas histórias, os nossos ensinamentos, percepções, experiências, elas são muito importantes na definição daquilo de eu sou cidadão, qual é a minha contribuição com a sociedade? É acordar de manhã, ir trabalhar, voltar do trabalho, jantar, assistir TV, dormir. Essa é a minha contribuição com a sociedade? Porque é muito fácil a gente exigir os nossos direitos, né? Mas, assim como direitos, a gente também tem como dever. E aí eu vou sugerir para vocês algumas reflexões sobre o que é isso, né? O que é mobilizar pessoas. Pessoal, a espera é uma perda para uma sociedade que precisa de ação imediata. Enquanto você espera, o mundo para, né? A movimentação do mundo, ela não é somente a movimentação natural do planeta, né? O mundo não move por causa da sua movimentação natural. O mundo move quando as pessoas se juntam naquele conceito de sociedade colaborativa que a gente viu, quando as pessoas se descobrem que elas, de fato, elas têm algum tipo de dever dentro da sociedade. Mas não é aquele dever que causa desconforto, que causa cansaço. É o dever que causa prazer. É saber que, se eu ajudo de alguma forma, aquela forma também consegue contribuir não só para mim, mas para todo mundo que está perto.
Hoje, a gente trabalha em diversos grupos pela cidade que já contam com contando diversos grupos de projetos sociais na cidade de Manaus, a gente conta aí com cerca de 1.000 voluntários, né, de diferentes pessoas que contribuem nos seus fins de semana, contribuem semestralmente, anualmente, mas elas contribuem de alguma forma, né, para entender que a sociedade ela não dá mais para esperar aquilo que a gente acha que alguém vai fazer alguma hora, né? Em algum momento alguém vai fazer, mas será que eu também não posso acelerar um pouco esse processo, enquanto essa perda da sociedade, que precisa de uma ação mais imediata, ela precisa também que eu me mova um pouquinho? A outra reflexão é sobre a confiança, né? É uma sustentação da caminhada. A confiança não é só de quem doa o tempo, ou doa dinheiro, ou doa algum tipo de recurso. A confiança também é de quem recebe, né? É um processo de dois lados. Eu dou meu tempo, né? Eu vou doar algum tipo de dinheiro, de recurso, de local, eu vou doar grupos, pessoas, projetos. O que eu vou doar? E a doação também, e a confiança também, ela vem sendo sustentada das pessoas que recebem. Porque, a partir do momento que você se compromete a doar alguma coisa, né, aquela pessoa ela tem total confiança de que ela vai receber isso de você. Então, é um compromisso que vale para os dois lados, não somente para quem doa, mas também para quem recebe. E o propósito é seu, e como você vai ajudar é a sua descoberta, né? Quando você se descobre e quando você encontra seu propósito, o caminhar para enxergar a sociedade como um processo de que eu posso contribuir para que alguma coisa mude e eu pare de estar no sinal falando, poxa, aquele menino de novo vai me pedir dinheiro, né? Ou então, poxa, por que esse pessoal polui tanto em Igarapé? Será que eles não sabem que já tem que jogar o lixo no lixo? Mas será que realmente eles receberam essa informação certa? Será que a gente não pode tentar avaliar para ver se o processo de entendimento de que jogar lixo no chão é tão ruim assim? As experiências e as sensações transformam tanto quem recebe quanto quem doa. O segredo é esse. É a transformação, é o processo. Desde aquele momento em que você se descobre, né, em que você passa para descobrir qual o seu propósito, o que você vai fazer na sociedade, essa experiência e essa sensação, ela transforma tudo, tudo. E eu digo mais, não é preciso muito. A gente já passou pela experiência de ter R$10 no bolso e conseguir fazer um sábado de 60 crianças hospitalizadas mais feliz. Precisa de muito mais do que isso? Acho que não. O fato da gente estar lá. Para algumas crianças hospitalizadas, por exemplo, quem faz trabalho voluntário apenas indo para fazer a animação daquelas crianças, às vezes, nós somos o único mundo dessas crianças lá fora. Ou então, quando a gente visita uma comunidade e a gente leva um tema voltado para a educação, por exemplo, muitas daquelas crianças é o primeiro contato delas com um mundo diferente daqueles que elas estão acostumadas. Doar o tempo, uma palavra, o conforto, doar um recurso, não é tão difícil assim, pessoal. Acho que basta que a gente pare um pouquinho para pensar qual é o real papel, teu real papel na sociedade hoje, né? E aí, então, eu pergunto para vocês. Na verdade, é uma pergunta conjunta, uma pergunta para mim também, né? Hoje, a maioria das pessoas são meros animais que andam sobre duas pernas, que agem baseados nos seus instintos. São pessoas que, como eu falei, elas vivem dentro de blocos. É o bloco da casa, é o bloco do trabalho, é o bloco que ela não consegue. Ela entra no carro, ela desce no trabalho dela, ela sai do trabalho, ela entra dentro de casa, ela dorme, ela traz para dentro desses blocos todos os sonhos dela, ela traz para dentro desse bloco os filhos, tudo é muito fechado, o mundo exterior é a televisão, é a rede social, tudo fechou para aquela pessoa. Isso são animais que andam sobre duas pernas e apenas vivem. Comem porque precisam comer, dormem, trabalham porque precisam pagar as contas, né? E aí a gente esquece que existem, agora na forma de raridade, seres verdadeiramente humanos, né? E aí eu pergunto, nós somos animais que andam sobre duas pernas, que vivem dentro de blocos, que dentro desses blocos armazenaram todo o seu orgulho, todo o fechamento da visibilidade de uma sociedade que precisa de ações imediatas, ou nós somos seres
humanos de verdade, né? E ser humano de verdade é transformar ação em inspiração, é trazer aquelas pessoas que estão somente no processo de, poxa, eu queria estar lá para fazer, olha, como é que eu faço, né? Trazer essas pessoas para fazer, trazer essas pessoas para inspirar, né? Fortalecer as relações de confiança de quem faz e de quem recebe. E transformar aquilo que seria utopia em realidade. Gente, muito obrigada.